Vamos para a nossa aula de história, certo? Muito bem. Bem, meus queridos, nós agora vamos entrar no volume 2 do livro de História e Geografia. Mas hoje nosso assunto é história, certo? Então pegue seu livro lá, tá? Nosso conteúdo hoje é novo, certo? Muito bem. Vamos aí nessa nossa página. O capítulo 6 vai tratar o espaço rural brasileiro no passado, bem lá atrás. Na época, o nosso assunto hoje está bem interessante, porque vai falar do espaço rural, que a gente lembra assim, fazendas, sítios, essas coisas assim, mas desde o início, desde a chegada, desde quando o nosso país foi descoberto. Então, vamos ler? Diz assim: todo o Brasil é um jardim em frescura. Não se vê em todo o ano árvores nem erva seca. Os arvoredos de admirável altura se vão às nuvens. Muitos dão bons frutos e o que lhes dá graça é que neles muitos passarinhos de grande formosura e variedade. Os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. O que é arvoredo? Grande número de árvores em determinada área. Muitas árvores. Então, quando aqui nosso país foi descoberto, eles encontraram mata. Muitas árvores. Tá. Aí diz assim, na página 13. Trocando ideias. O texto que você acabou de ler foi escrito em 1585, há muito tempo atrás, bem lá no passado, pelo padre europeu José de Anchieta, a que ele compara o Brasil. De acordo com aquele pequeno trecho ali, texto, a que ele compara o nosso país. Vamos lá de novo. Todo o Brasil é um jardim em frescura. Então, ele compara o nosso país a um jardim. Muito bem. De acordo com o texto, que existia no território brasileiro em 1585? O que existia? O que diz aí no texto? Muitas ervas e árvores. Muito bem. Algumas delas cheias de frutas, certo? Que te dão graça, muitos passarinhos, de grande formosura. Olha só o destaque que ele fala. Pássaros de vários tipos de espécies, não é? Se José de Anchieta chegasse ao Brasil hoje, ele encontraria um lugar bem diferente daquele que avistou no passado. Quais mudanças você imagina que aconteciam no território brasileiro até que ele deixar de ser composto principalmente por vegetação e animais? Como seria a chegada dele hoje? Quando ele veio, ele encontrou mata, muitas espécies de pássaros, árvores de todos os jeitos, uma mata bem fechada. Uma mudança total, certo? Bem, vamos para a próxima página. Uma imagem pela história do espaço rural. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, não existia prédios ou com outras construções com as que existiam atualmente. Havia apenas vegetação, os animais e os povos indígenas. Entenda melhor sobre isso ao lermos o texto. Então, preste atenção. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, não tinha nada disso que você vê hoje. Só existia mata. Entenderam? Certo? Muito bem. Vamos ao quadrinho aí. Imagine-se na pele de um europeu que acaba de pisar na costa brasileira, quer dizer, costa, na próxima área, o mar. Lá em 1500, à sua frente está uma floresta diferente de tudo que já viu. A nossa mata é bem diferente da mata dos outros países lá fora. Árvores de todos os tamanhos e misturadas. Coloquei uma figura aí de árvores
um riachozinho, certo? Misturada com orquídeas, cipós, samambaia, arbustos e ervas. No chão sempre molhado, raízes e mudas disputam espaço. Sem falar no número de insetos. Coloquei uma outra imagem ali para vocês verem de insetos. Se eu for colocar todos os tipos de insetos no nosso Brasil, não caberiam aqui. É muitas espécies. E sem falar no inseto, no barulho dos pássaros. Coloquei alguns pássaros aí, os principais daqui. E dos sapos e dos cheiros fortes, nos animais que aparecem a cada passo dentro da selva, assustadoramente escura. Quer dizer, pense numa mata escura. Por ter muitas árvores, muitas folhas, então o sol quase não penetra para dentro, vamos dizer aqui, que é tudo coberto de árvores, certo? Pois apenas uns poucos raios de luz conseguem furar a cobertura cerrada de folhas, galhos e flores. Olha só, é tão cheio de planta que os raios solares, quase não penetram, né? Deu para entender? A Mata Atlântica foi a primeira paisagem que os portugueses encontraram. Era exuberante e majestosa. Nada nela lembrava as florestas europeias, nas quais as plantas são poucas variadas e se distribuem de modo bem comportado. Só elas são bem espalhadas, aqui, um ali, são bem espalhadas mesmo. Era exuberante e majestosa. Nada lembra as florestas europeias, nas quais as plantas são poucas variadas e se distribuem de modo comportado. Um misto de assombro e fascínio tomou conta dos primeiros exploradores. Eles chegaram aqui, viram essa nossa mata diferente. O que eles imaginaram? Eles passaram. O que eles pensaram assim? Poxa, tudo aqui é. Ficaram admirados. À medida que os portugueses foram conhecendo melhor as terras brasileiras, eles passaram a desenvolver nelas algumas atividades de trabalho, com o objetivo de gerar lucros para Portugal. Foi dessa forma que aos poucos o território brasileiro foi se transformando. Aquele espaço rural foi deixando de ser rural. Para tomar conta, olha, já vem aí, lembra do assunto? Paisagem cultural, paisagem modificada? Porque o paisagem cultural, no caso, muda. O homem veio, a chegada dos portugueses vieram, né? Tá até aí nesse nosso livro aí, a chegada dos índios lá já moravam aqui. Então eles vieram, descobriram, viram o fascínio que é o nosso país, viram a beleza, vamos dizer assim. E aí, olha só. Uma das primeiras atividades lucrativas realizadas pelos portugueses no território brasileiro foi a extração de uma árvore chamada pau-brasil. Mais na frente vou dar mais, acentuar mais esse nosso assunto aí. Sua madeira é bastante resistente, costumava ser usada tanto para fabricar móveis quanto para produzir o corante utilizado no tingimento de tecidos. Essas características fizeram com que essa árvore fosse muito explorada pelos portugueses, chegando quase a ser extinta de tanta exploração. Para extrair a madeira do pau-brasil, os portugueses precisavam do trabalho dos povos indígenas. Alguns desses povos faziam serviço em troca de objetos que nunca tinham visto, como espelhos e enfeites. Outros realizavam essa atividade contra a vontade, sob a ameaça dos portugueses. Aí começou a exploração. Eles viviam bem aqui, estavam aqui bem. E vieram os portugueses. Uns podemos dizer bons, outros não. Começaram a explorá-los. Eles vão fazer essa atividade, certo? Descrevo como era o território brasileiro na época que os portugueses chegaram. Vou dar mais explicações daqui a pouquinho. Observe a imagem do pau-brasil e responda por que essa árvore foi tão explorada pelos portugueses. Acabamos de ler aí, certo? Vamos para o nosso slide. Não está no nosso livro. Essa aí eu peguei, pesquisei e coloquei aí. Sobre essa árvore pau-brasil. O nome do nosso país teve a origem dessa árvore. Uma das características
mais importante do pau-brasil é a madeira pesada com a presença interna de um extrato que gera uma espécie de tinta vermelha. Que a gente... figura ao lado mostra bem, ó. A madeira desta árvore é muito usada na fabricação de instrumentos musicais, como, por exemplo, violinos, harpas e violas. Lemos também lá, essa madeira é bastante resistente e costumava ser usada tanto para fabricar móveis quanto para produzir um corante utilizado. E acabamos de ver que também é para a fabricação de móveis. Olha só como é que ela é. Aí, ó, coloquei descobrimento do Brasil. Coloquei algumas figuras para você observarem bem a chegada deles. Os índios ali, né, já estavam ali no território quando foi descoberto. Olha a diferença, as características, como eles eram os portugueses, a vestimenta para os nossos índios. Né? Então eles viram beleza, viram tudo era diferente. Aí um pouquinho da nossa mata, nossas aves frutíferas, aves ali no canto, mais mata aqui, para ver como é que é a nossa mata brasileira, para vocês observarem bem. Aqui, ó, mais imagens da chegada dele. Peguei outras imagens, né? Essas imagens não estão no livro. Eu quero que vocês observem bem, assim, as embarcações, né? Ó, Pedro Álvares Cabral ali chegando, quando avistou, ele nem vinha para cá. Ele tinha caminho para as Índias. Aí, seu rumo bateu aqui na nossa costa brasileira. E aí foi descoberto. Aí começou, aí na página 15 que coloquei aquela imagem lá, bem acima, como o pau-brasil foi muito explorado, quem começou a trabalhar para os portugueses? Os índios. Agora, observe essa imagem, olha o desmatamento, né? Eles queriam muito essa árvore, então quem é que podia fazer isso para eles? Os índios. Então começaram a explorar os índios em troca de mercadorias, coisas que eles nunca tinham visto, tipo assim, um espelho, né? E o faco, outras coisas não tinham. Então eles faziam troca, ou trabalhavam sendo ameaçados, entenderam? Certo? Então vocês vão fazer essa atividade, tá? É bem curtinha ela é. No próximo, vamos entrar no próximo assunto sobre a produção de açúcar. Também uma parte bem interessante sobre o nosso país, certo? Gostaram? Muito bem, muito obrigada por mais essa aula aí com vocês. Espero que tenham gostado mesmo. Tchau, tchau, terceiro ano.